Fala pessoal, professor Rogério Santos aqui. Bom, nesse vídeo eu vou tratar com vocês aqui do tema de ondas. Vou falar das características básicas, iniciais, né, os conceitos primordiais desse assunto, para que seja possível vocês avançarem no estudo das ondas com um pouco mais de segurança, beleza? Vou falar dos conceitos aqui que nunca pode faltar quando a gente inicia esses estudos. Vou resolver também um exemplo para fixar o conteúdo que a gente vai ver aqui nessa aula. E antes de começá-la, né, efetivamente, eu peço a você que se inscreva aqui no canal, tá? Compartilhe esse vídeo aqui se você gostar, né, achar que esse vídeo foi interessante, que te ajudou. Compartilhe também com seus amigos, nos círculos escolares, nos grupos, enfim, beleza? Então vamos lá, vou compartilhar aqui um material com vocês, eu vou lendo o conteúdo, vocês vão acompanhando e eu vou explicando, tranquilo? Então vamos lá. Bom pessoal, então como eu falei, a gente vai estudar aqui, tá, a introdução ao estudo de ondas. E vamos tratar dos conceitos iniciais, né? Então, o conceito de onda diz o seguinte: toda perturbação que se propaga em um meio. Na propagação, apenas a energia é transportada, não havendo transporte de matéria. Então, olha só, isso é muito importante aqui. Uma onda, ela é uma perturbação que acontece no meio. Então, se você pensa num meio que vai ter ali uma determinada configuração, e a onda, ela vai mexer nessa configuração aí, vai provocar uma modificação na posição das partículas que constituem um meio, né? Principalmente nas ondas mecânicas, a gente vai ver logo em seguida aqui. As ondas eletromagnéticas vão ter um detalhezinho, mas a gente vai ajustar aqui ao longo da explicação. Outra coisa muito importante, que geralmente é cobrado por aí, é que na propagação de uma onda, o que é transportado, pessoal, é energia. Tá? Uma onda, ela transporta energia, ela não transporta matéria. É muito comum a gente verificar questões, a gente encontrar, né, questões por aí, que vai perguntar justamente isso. O que uma onda transporta? Então, repito a vocês, uma onda, ela transporta energia, seja ela qual for. Uma onda transporta energia, ela não transporta matéria. Então, aqui nessa figurinha aqui, da esquerda, a gente observa um exemplo de uma onda, que isso aqui é muito comum, qualquer um de nós pode fazer, talvez vocês já fizeram também, né? Até por brincadeira. Duas pessoas, cada uma segurando numa das pontas de uma corda, aí uma dessas pessoas faz um movimento rápido com a mão para cima e para baixo, tá? Essa aqui, ó, faz um movimento para cima e para baixo, aí vai provocar essa perturbação nesse meio. Qual é o meio? É a corda. Aqui a gente tem uma corda. Então, quando a pessoa movimenta a mão para cima e para baixo rapidamente, ela vai provocar uma perturbação nessa corda. E essa perturbação, ela vai se propagar. Ó, veja bem, o que se propaga é a perturbação, não é a corda em si. Tá? A corda não se propaga, as partículas que constituem a corda não se propagam. O que vai se propagar ao longo dessa corda é a perturbação, né? Ou seja, a energia vai se propagar ali. Então, como vocês já devem ter visto, né? Acredito que todos já devem ter visto isso, brincado alguma vez com isso, ou então é muito simples de fazer em casa. Tá? Essa perturbação, ela vai sair aqui da pessoa que iniciou e vai se propagar até a outra pessoa aqui, beleza? Um outro tipo de perturbação, ou seja, de onda, é a que a gente vê aqui na figura da direita, aqui nessa água. Imagina um galho, aqui tem um galho de árvore aqui, esse galho ele toca aqui na água, é como se fosse uma pedrinha, também funciona, você joga uma pedra, a pedra cai dentro d'água. Vocês também já devem ter reparado, porque isso aqui é muito comum, a formação dessas figuras circulares aqui. Pessoal, essas figuras circulares nada mais são do que ondas também, tá? Aqui nós temos uma onda no meio corda, e aqui a gente tem uma onda no meio água, tá? Ambos são exemplos de ondas, tá? O que a gente pode dizer aqui agora em relação às características dessas ondas? Olha só, em relação à direção de propagação da energia, direção de propagação da energia nos meios materiais homogêneos, as ondas são classificadas em... Aí a gente vai ter, ó, ondas unidimensionais. Pessoal, é em relação à direção de propagação de alguma coisa. Como a gente já viu, isso é alguma coisa é energia. Então, a propagação unidimensional é simples, em uma só direção. Uma direção, como uma onda na corda, né? Então, aqui nessa figura, essa perturbação, ela se movimenta para frente, até a outra pessoa. E uma propagação bidimensional. O que é uma propagação bidimensional? Em duas direções, tá? Quando se propagam ao longo de um plano, como na superfície da água. Essa daqui, ó. Então aqui o plano é a superfície da água e a onda ela vai se propagar em todas as direções sobre o plano, tá? Então
vai ali bidimensional, 2 dimensões. E a outro caso de propagação é tridimensional, né? Como vocês já podem imaginar, quando se propagam em todas as direções, como ocorre com as ondas sonoras no ar atmosférico. Aqui eu falei, né, que na superfície da água que ela se desloca em todas as direções, né? Talvez se confunda. Eu quero dizer, nesse caso, todas as direções sobre a água, tá? Sobre a superfície da água. Ela não vai se propagar, por exemplo, na vertical, tá? Agora, as tridimensionais, como o som, essa propagação é tridimensional, é em todas as direções. Então você está ouvindo o áudio desse vídeo aqui agora. Qualquer pessoa aí no ambiente, em qualquer posição, vai ouvir esse áudio também, porque é uma onda sonora que se propaga em todas as direções, desde que não haja nenhum obstáculo aí atrapalhando, tá? Então, em relação à direção, né, da propagação da energia, a onda pode ser chamada de unidimensional em uma direção, bidimensional em 2 direções, tridimensional em 3 ou mais, no caso em todas as direções, beleza? Vamos continuar aqui, ó. Natureza das ondas. Pessoal, uma primeira possibilidade de classificação em relação à natureza da onda é da origem dela, do que ela é feita, digamos assim. Então, primeiro a gente vai ter as ondas mecânicas, tá? As ondas mecânicas, elas são ondas que são constituídas por matéria. Tá? Elas não se propagam no vácuo, como vocês já devem ter visto, tá? Se não viram aí eu vou falar para vocês agora. O vácuo é uma região que a gente considera que não tenha nada, né? Não tem matéria dentro do vácuo. Então as ondas mecânicas, elas se propagam na matéria. Então uma onda mecânica, ela se propaga dentro d'água, água é matéria. Ela se propaga no ar, o ar é matéria. Se propaga dentro do sólido, de uma parede, por exemplo, do chão, porque isso tudo são matérias, né? Então as ondas mecânicas são ondas que se propagam na matéria. E no espaço, onde a gente considera que é o vácuo, uma onda mecânica se propaga? Não, lá ela não se propaga. Lá vão ter outros tipos de ondas que a gente vai ver. Então aqui, por exemplo, ó, as ondas numa corda ou na superfície da água, e as ondas sonoras são exemplos de ondas mecânicas. A onda numa corda se propaga na matéria, corda. A onda na superfície da água se propaga na matéria água, as ondas sonoras se propagam na matéria ar. Então, esses três exemplos aí são ondas eletromagnéticas, são ondas mecânicas, Agora sim, ondas eletromagnéticas são aquelas originadas por cargas elétricas oscilantes, como, por exemplo, elétrons oscilando na antena transmissora de uma estação de rádio ou TV. Bem, pessoal, essas ondas eletromagnéticas aqui, elas também são uma perturbação, mas elas não são uma perturbação na matéria, elas são uma perturbação em 2 campos, o campo elétrico e o campo magnético. Então toda onda eletromagnética, ela é constituída por 2 campos oscilantes, o campo elétrico e o campo magnético, tá? Elas não são mecânicas, elas podem se propagar no vácuo. Então, por exemplo, a luz das estrelas, que é a luz do Sol que chega até aqui o planeta Terra, é uma onda eletromagnética que se propaga no vácuo, tá? As ondas eletromagnéticas, elas também podem se propagar dentro da matéria. Por exemplo, você debaixo d'água, você consegue observar as pessoas que estão lá na superfície. Debaixo d'água, por exemplo, você consegue observar as estrelas no céu, a lua, por exemplo. Por quê? Porque a luz, né, a onda eletromagnética proveniente desses objetos, dessas estrelas, percorre o vácuo e a matéria água até chegar no observador que está lá, tá? Nesse exemplo que eu estou dando. Então aqui, ó, olha só. As ondas eletromagnéticas propagam-se no vácuo e em certos meios materiais, como eu falei aqui, por exemplo, a água. Outra coisa, a luz emitida por uma lanterna, as ondas de rádio, as micro-ondas, os raios-x e os raios são exemplos de ondas eletromagnéticas, tá? Então aqui, ó, exemplo. A luz de uma lanterna, exemplo de onda eletromagnética. O raio-x, que a gente faz lá quando a gente vai ao médico, para verificar se tem alguma fratura, como nessa figura aqui, são ondas eletromagnéticas. Micro-ondas, utilizadas nos radares aqui para localizar as aeronaves. As micro-ondas são ondas eletromagnéticas também, tá? Então são esses exemplos. Finalizando aqui, os tipos de onda em relação à forma da propagação, tá? Então a gente tem aqui o que se chama de ondas transversais, que é o seguinte, ó, aqui a gente tem um exemplo de uma onda transversal. Essa onda, ela se propaga para as partes, né, que é a matéria onde essa onda se propaga para cima e para baixo,
essa setinha vermelha está indicando aqui, a vibração é para cima e para baixo, e a perturbação se propaga para a direita, conforme essa setinha verde aqui está orientando, beleza? Então aqui, ó, essas ondas elas são transversais, propagação para cima e para baixo, e vibração, na direção de vibração para cima e para baixo, e propagação para a direita. Então essas duas direções de vibração para cima e para baixo, essa propagação, elas se cruzam, formando um ângulo de 90 graus, e nós dizemos que essas ondas são ondas transversais. E tem a outra aqui, o outro caso são as ondas longitudinais, em que a direção de vibração e a direção de propagação coincidem, são iguais, tá? Então aqui a direção de vibração para frente e para trás, e a propagação aqui, ó, para frente. Então são duas propagações aqui, né? Dois movimentos, digamos assim, que são paralelos, tá? O da propagação e o da vibração são paralelos. Esse aqui de cima, para a gente comparar, o das ondas transversais, essas duas vibrações, né, são perpendiculares, uma para cima e para baixo e a outra para frente, beleza? Então, em relação ao tipo de onda, são esses dois tipos que a gente tem, transversais e longitudinais. Ó, quer ver? Um exemplo de ondas transversais, a luz. A luz é uma onda eletromagnética transversal, né? Todas as ondas eletromagnéticas são transversais. E um exemplo aqui de onda longitudinal é o som. O som tem uma onda mecânica que tem uma propagação do tipo longitudinal. Beleza? Vou resolver um exercício com vocês aqui agora. Pessoal, vamos resolver esse exercício aqui rapidamente. Então, o enunciado dessa questão diz o seguinte. Vou pegar aqui, acertar a caneta aqui. Ó, que o enunciado da questão. A respeito das características das ondas, marque a alternativa errada. Vamos marcar a alternativa errada, tá? Então, letra A. As ondas sonoras e ondas sísmicas são exemplos de ondas mecânicas. Ondas sonoras é o som, né? E as ondas sísmicas são aquelas ondas dos terremotos, se propagam na matéria. Então, ó, precisam, né, da matéria para se propagar. Então, essa aqui tá certa, não marca não. Letra B. A descrição do comportamento das ondas mecânicas é feita pelas leis de Newton, de movimento. A gente vai ver mais adiante, né? Velocidade, distância percorrida, tudo isso são aquelas equações de Newton, né, para o movimento, elas funcionam para as ondas mecânicas. Então, essa aqui também está certa. As ondas eletromagnéticas, letra C. As ondas eletromagnéticas resultam da combinação de um campo elétrico e de um campo magnético. Lembra que eu falei para vocês? As ondas eletromagnéticas são exatamente compostas por isso daí. Então, essa aqui está certa também, a gente tem que marcar errada. Letra D. A descrição das ondas eletromagnéticas é feita por meio das equações de Maxwell. Pessoal, é verdade. As equações de Maxwell, esse cientista aí, que são utilizadas para descrever as ondas eletromagnéticas. Então, essa aqui também está certa. Estou aproveitando essa questão para apresentar também mais alguns conceitos. É um exemplo. E a letra E diz o seguinte. Quanto à direção de propagação, as ondas geradas em um lago, dentro d'água, como a gente viu os exemplos, pela queda de uma pedra na água, são classificadas como tridimensionais. A gente viu que ondas tridimensionais são aquelas que se propagam em todas as direções. Uma onda na água, ela não se propaga em todas as direções, ela se propaga na superfície da água. E a gente viu que essas ondas são do tipo bidimensionais. Então, essa daqui está errada, é essa que você marca. Pessoal, então era isso que eu queria passar para vocês aqui nessa aula, nesses conceitos básicos. Aqui tem muito mais conceitos sobre ondas. Então eu renovo o pedido aqui a vocês, se inscrevam aqui no canal, compartilhem esse vídeo, tá? E se tiverem alguma pergunta, pode deixar aqui nos comentários, porque eu vou tentar responder para vocês, beleza? Até a próxima!